Alô, 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 galerinha, alô, alô, galerinha, vê só, a gente vai fazer aqui um exercício para contemplar o assunto de ângulos notáveis, aquela tabelinha que foi vista em sala de aula, tá certo? A tabelinha dos ângulos notáveis. Então, ó, ângulos notáveis. Quais são os ângulos notáveis? 30, 45 e 60. Aqui a gente só vai trabalhar com esses dois aqui. Do outro lado tem um exercíciozinho simples, mas aí vocês têm que colocar a tabela, é isso, ó, a tabela de ângulos notáveis no cocão, beleza? Vamos lá, vamos lá. Primeiro a gente vai ter que fazer o seguinte: identificar aqui os elementos que estão aparecendo no problema, né? Os elementos que estão aparecendo no problema. Primeiro a gente está verificando que é um triângulo retângulo, cujo ângulo aqui é 90 graus, né? O ângulo reto tem um ângulo de 30 graus, né? Um ângulo de 30 graus menor que 90 graus é chamado de ângulo que? Ângulo que? Ângulo agudo. Beleza? Aí eu tenho esta medida aqui, ó. Esta medida aqui, estão vendo, né? Esta medida com relação ao triângulo, a gente tem que encontrar, né? Mas como é que a gente identifica primeiro? A primeira medida, primeiro elemento que a gente encontra é oposto a um ângulo reto, que a gente chama de o quê? De o quê? Hipotenusa. Então ele está querendo aqui, ó, que a gente encontre o valor da hipotenusa. E os outros lados? E os outros elementos são chamados de catetos. Aqui é um cateto, aqui a gente não vai colocar o cateto, por quê? Por quê? Porque a gente não vai precisar dele momentaneamente, tá? Para resolver esse exercício. Com relação ao ângulo agudo, este cateto ele é oposto ou adjacente ao ângulo. Então, oposto a gente já viu, né? Que é colocar aquela medida assim, oposta que está na frente, que a gente viu, tranquilo. Então a gente sabe que esta medida é a medida oposta ao ângulo reto. Logo, aqui é o cateto oposto. Beleza? Aí a gente vai ter que recordar as razões trigonométricas cuja a gente vai fazer uma relação entre cateto oposto e hipotenusa, é chamado de quê? É chamado de quê? Razão trigonométrica. Beleza? Qual é a razão trigonométrica? Qual é a razão trigonométrica? É o seno de um ângulo agudo. Qual é o ângulo agudo que a gente está trabalhando aqui, ó? Qual é o ângulo agudo? 30 graus. E o que é o seno de um ângulo agudo? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto vale 12 e a hipotenusa. Beleza, aí a gente armou o problema. Tranquilo? Armamos o problema. Aqui eu vou usar uma caneta para o quê? Para a gente usar a tabela dos ângulos notáveis aqui nesse cantinho. Então a gente viu que o seno de 30 graus na tabela é igual a 1 meio, certo? Então a gente vai preparar esse exercício, vai ser o que? 1 meio, que é igual a 12 sobre x. Vamos fazer essa continha? Vamos fazer essa continha? A gente não já fez? 1 vezes x e 2 vezes 12. Multiplico o meio pelos extremos. Então a continha aqui vai ser igual a 24. Como a gente não está trabalhando com unidades, a gente aplicou as nossas técnicas e achamos os valores para a gente fazer aqui as nossas continhas. Beleza? Agora a gente vai fazer o que? Deixa eu esconder aqui esse rabisco. Vamos usar as mesmas técnicas que a gente mostrou para a gente resolver este exercício. Vamos resolver esse exercício agora? Vamos resolver?
Ó, vê só. Primeiro, identificar os elementos que estão aparecendo aqui. Então, estão aparecendo esse daqui, este ângulo e o que a gente está querendo encontrar, né? É um triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto e tem um ângulo de 60 graus menor que 90 graus, é chamado de que ângulo? Ângulo que? Agudo, ok? Então a gente tem esses elementos. Vamos dar nome aos elementos que a gente está vendo aqui. Eu estou dando o nome ângulo agudo. Eu tenho essa medida que é oposta ao ângulo reto, que eu chamo de quê? Que eu chamo de quê? De hipotenusa. E tenho essa outra medida aqui, certo? Que eu falei aqui, ó. Aqui a gente não vai precisar, mas essa medida aqui que está junto, essa medida que está junto. Eita, eu esqueci. Os outros lados, sim, os outros lados são chamados de cateto, beleza? Esse cateto aqui, esse cateto, observe que está junto ao ângulo. Esta medida está junto ao ângulo. Medida junto ao ângulo a gente chama de adjacente, beleza? Então eu tenho uma razão entre cateto adjacente e hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa. Que razão trigonométrica é essa? Cateto adjacente e hipotenusa. Então a gente está falando do cosseno de um ângulo agudo. Qual é o ângulo agudo que a gente está mostrando aqui? 60 graus. Beleza? O cosseno de 60 graus. Então, quem é o cosseno de 60 graus? A gente estudou que é o cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que é 15. Beleza? Aí a gente vai resolver o problema. Resolvendo o problema, tranquilo, resolvendo o problema, vê só. Eu vou ter que descobrir na tabela quanto que é o cosseno de 60. A gente olhando na tabela, o cosseno de 60 é igual a 1/2. Foi coincidência aqui, beleza? Vamos resolver. 1/2 é igual a x sobre 15. Então a gente tem aqui uma expressãozinha, multiplica o meio pelos extremos, multiplicando o meio pelos extremos, vamos partir para cá, 2 vezes x, 2 vezes x, 1 vezes 15, 15. Opa, uma expressão do primeiro grau. Então, esse número vai passar para o outro lado, né? O inverso da multiplicação, divisão. Então, a simbologia de divisão é o traço, né? Logo, o valor de x aqui, 15 dividido por 2, faça uma continha de dividir, tá certo? É igual a 7,5. 7,5, que é a continha. Beleza? Aí agora o que é que a gente vai fazer? Vamos partir para outro exemplo. Olha, deixa eu ajeitar aqui a página. Mesmo raciocínio, tá? Mesmo raciocínio. Vamos identificar na figura todos os elementos. Primeiro, identificar a figura. Uma figura que tem 3 lados, triângulo. Um ângulo reto no meio, que vale 90 graus, triângulo retângulo. E os elementos que estão aparecendo aqui? Só esses aqui, tá certo? Primeiro a gente vai identificar este ângulo aqui, menor que 90 graus, eu estou falando de quê? De um ângulo agudo, ok? De um ângulo agudo. Eu tenho esta medida que eu tenho que identificar e esta outra medida que eu tenho que identificar. Mas os elementos do triângulo, retângulo, qual é a primeira medida que a gente identifica?
a hipotenusa, não é isso? Então, a hipotenusa, como é que a gente identifica? É o lado oposto ao ângulo reto. Lado oposto ao ângulo reto. Lembrando que isso aqui é o ângulo reto. Então, todo ângulo reto mede 90 graus. Então, esta medida aí é a hipotenusa. Vamos registrar. Beleza, hipotenusa. E os outros lados? São chamados de cateto. Aqui eu tenho um cateto e aqui eu tenho outro cateto, ok? Com relação às medidas que a gente vai usar e ao ângulo agudo, este cateto aqui ele é considerado como cateto oposto. E esse aqui está juntinho colado com o ângulo, é o cateto adjacente, beleza? Então eu tenho que pegar a relação trigonométrica que tem a ver com cateto oposto e cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente. Só pode ser a tangente do ângulo agudo. O ângulo agudo aqui é 30 graus, que diz que é o cateto oposto, x, sobre o cateto adjacente, 16. Beleza? Beleza? Agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar na tabela dos ângulos notáveis o valor do ângulo da tangente do ângulo de 30 graus, que é um ângulo notável, que é raiz de 3 sobre 3. Ok? Ok? Então a gente vai preparar aqui o exercício. Preparando o exercício, raiz de 3 sobre 3 é igual a essa expressão aqui. Tranquilo? Meio pelos extremos, isso, meio pelos extremos. Então, o meio pelos extremos vai ser 3 vezes x, 3x. 16 vezes raiz de 3, 16 raiz de 3. Ok? Como eu quero achar o valor de x, x é igual a 16 raiz de 3 sobre 3. Eu aqui vou parar nesta situação, certo? Porque aqui a gente pode terminar, que eu falei em sala de aula, o valor da raiz de 3, que é 1,78, e a gente termina esse exercício. Aqui eu não vou terminar, beleza? Como vou deixar para vocês este exercíciozinho, tá certo? Que é a aplicação das as razões trigonométricas e a tabela dos ângulos notáveis. Vocês vão fazer esse exercício. Na dúvida, manda uma mensagem aí para mim, galerinha. Tchau, tchau, valeu, revisem esse assunto. Fui!